Olá, esse é um vídeo editado, onde eu coloco de uma forma mais detalhada a questão do kit gay. E por quê? Há 5 anos atrás, Leonardo Stoppa fez um vídeo dizendo que tinha que se desconstruir essa mentira, senão Haddad ia perder. E o que aconteceu? Haddad perdeu e Bolsonaro venceu. Então, gente, como eu falei em outra live, Jair Bolsonaro é um representante de quase metade da população brasileira que acha normal a tortura psicológica, física, acha normal o bullying, a violência doméstica, a violência nas escolas, destratar alguém porque não se vê igual a ela, ou ela não é igual a essa pessoa. Então, esse canal é de educação política. Quando se fala em educação política, se fala da cidade, polis, cidade. Política é um conceito grego que foi criado no momento em que as pessoas começaram a se reunir para debater, negociar, discutir, pensar soluções sobre problemas comuns de quem mora junto. Nós moramos juntos, independente de termos muros e cercas em cada moradia. Nós convivemos uns com os outros, independente de nos conhecermos. Se nós precisamos de um açúcar, nós vamos à venda e somos atendida por uma outra pessoa. Se nós adoecemos, nós vamos para um hospital e somos atendida por outras pessoas. Essa é cada pessoa que convive conosco, próxima, distante. Cada pessoa é um universo de crenças, né, que tem seu conjunto de crenças, de suas particularidades, sua orientação sexual, sua cor de pele, sua ancestralidade étnica, né? Então, viver em sociedade é conviver com a diversidade. Por isso é tão necessário o conceito de responsabilidade diante do outro. Quando se arvora ser uma liderança, adquire-se imensa responsabilidade do que será dito, do que será decidido. Enfim. Em 9 de outubro de 2018, foi publicada a live Urgente desmontar o kit gay para derrubar Bolsonaro. Elaborada por Leonardo Stoppa. Antes disso, em 15 de janeiro de 2016, o site Nova Escola, que é uma instituição midiática importante, séria, que tem credibilidade, publicou
a checagem do vídeo de Bolsonaro sobre o kit gay, com o título Nova Escola checa discurso de Bolsonaro sobre kit gay. Além desses dois, houveram muitas iniciativas responsáveis para desmascarar essa mentira. Porém, nenhuma dessas iniciativas contou com a parceria de lideranças religiosas. Nenhuma delas contou com padres e pastores. Pelo contrário, que dia a dia confirmavam em seus púlpitos as mentiras sórdidas de Bolsonaro. E também Bolsonaro contou e conta com a parceria de parte da mídia, como a Gazeta do Povo, que em 16 de outubro de 2018, ou seja, 9 dias antes das eleições, publicou em seu site Kit Gay, o que é mito e o que é verdade. Livro mostrado por Bolsonaro em vídeo não estava previsto no projeto Escola Sem Homofobia, mas é mentira que o chamado kit gay nunca tenha existido. Nesse subtítulo, a Gazeta do Povo carimbou a fala mentirosa de Bolsonaro. Eu devo fazer uma live só lendo esse texto e mostrando cada parte em que a fake news é feita assim. Ela parte de um fato, não é? Então, quando ela fala, esse livro não estava na lista do projeto Escola Sem Homofobia. E aí ela distorce, ela pega aquele fato, ela distorce e aí engendra a mentira. Para os desavisados, para as pessoas que seguem lideranças, principalmente religiosas, a confiabilidade, a confiança em seu líder foi providencial, foi fundamental para que a pessoa, no mínimo, dissesse: não é possível. Então, eu estou aqui apresentando esse vídeo editado. Se você quiser realmente viver numa sociedade, não sei, não tenho mais esperança, mas enfim, numa sociedade serena, equilibrada, você vai ver esse vídeo. Você vai ver esse vídeo porque ele contém todos os documentos ali colocados. Eu vou colocar na descrição. Você vai checar, você vai ver. Porque nenhuma fala pode vir sem fontes. Nenhuma fala de quem se arvora a falar em público pode ser isenta de fontes documentais. E mesmo essas fontes documentais, elas têm que ser checadas para saber se não é fraude. Como eu vou mostrar para vocês, que até clonar o portal do MEC para poder levar a pessoa a acreditar nessa narrativa sórdida, eles fizeram. Então, nós estamos aqui em volta de mentiras, um mar de mentiras, contando com a parceria fiel dessas lideranças que passam
para os seus fiéis que confiam nos seus pastores e padres, aceitam aquilo como verdade, não checam. Então eu espero que vocês vejam esse vídeo com atenção, com seriedade. E uma coisa eu sempre estou colocando: nós vivemos numa diversidade. Esse vídeo é feito para evangélicos, para católicos, para todas as pessoas que votaram e seguem Bolsonaro. Antes de seguir e votar em qualquer liderança, procurem saber se essas lideranças respeitam toda a população brasileira, toda. Porque a gente não vive numa ilha. Não se pode desejar, você pode colocar na sua casa somente quem você quiser. Eu sou católica, eu só quero lidar com católico. Eu sou heterossexual, eu só quero casais heterossexuais na minha casa. Mas você não pode querer tornar lei essa tua visão de mundo. Pensa profundamente nisso, para que você não continue sendo corresponsável com esse caos emocional, social, cultural, que está levando pessoas à depressão. Ah, mas eu não tenho nada. Não, você tem sim, você é corresponsável. Você é corresponsável quando você coloca no poder alguém que vai excluir o outro, que tem como projeto excluir o outro, excluir direitos, negar direitos ao outro. Bom, vamos ao vídeo. De vontade em se informar, né, criou esse caos que nós estamos vivendo agora, né? Um caos pautado no cinismo, no desrespeito ao profissional da educação, no desrespeito à pessoa humana, enfim, na ausência total de respeito, aliada, claro, à ausência total de responsabilidade, né, com a sociedade. E ressalto mais uma vez que nós estamos falando de sociedade. Nós não estamos falando o país, claro, é onde a sociedade, né, se conforma, né? Mas quando eu falo em sociedade, eu estou falando de toda a população. E falando só de Brasil, eu estou falando do que a caracteriza, a diversidade. Então, quando você fala, eu defendo a família, eu tenho que lhe perguntar,
Que família. Todo, a família em sua diversidade. Porque se você está defendendo família baseado na religião judaico-cristã, você não está defendendo a sociedade. Você tem que decidir. Aliás, você já decidiu, né? Apoia a exclusão, né? Apoia o desrespeito. Que é isso, gente? A gente tem que se perceber, né? A boa gente que defende a família, a propriedade, né? Deus, que Deus é esse? Então, você tem que viver numa comunidade, uma comunidade que eles vivem totalmente isolados, eles vivem dentro da religião deles. Né? Então, se você não quer viver na diversidade, você tem que viver isolado, né? Faz uma comunidade da sua religião e vai viver lá isolado conforme seus preceitos. Então, se aparecer alguma pessoa de orientação homossexual, essa pessoa vai ser convidada a sair da comunidade, aí tá tudo bem, né? Mas dentro do país que nós vivemos, né? Ainda que a gente, pelo menos, nós temos uma Constituição que, apesar de estar sendo rasgada o tempo todo, ela ainda se diz legal, né? Ainda se coloca como legal. Então, dentro dessa Constituição, não se tem escolha. Tem que se respeitar essa diversidade. Diversidade religiosa, diversidade étnica, diversidade sexual e de gênero. Né? Então, nesta sociedade brasileira, pela Constituição de 1988, todas as pessoas elas têm os direitos garantidos. Né? Todas as religiões são reconhecidas. Né? Quando veio, por exemplo, na questão LGBT, quando vieram as políticas de reconhecimento de garantias civis, como o casamento, né, foi atendendo a essa Constituição que entende aquelas pessoas como cidadãs, né, dignas de direitos. Mas, voltando a essa questão do kit gay, né? Como eu coloquei ali, eu vou ler também, né? Mas eu coloquei lá para vocês, foi uma pesquisa que eu fiz do portal do MEC, esse 2019, né? Que a disfarçatez, o cinismo, o descaramento, é uma coisa assim tão flagrante que a gente fica impressionada como pessoas de bem, né? Elas se deixam ali levar. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Eu demorei a perceber que existiam 2 páginas do portal do MEC. Como assim? Pois é.
conseguiram fazer uma página fake do MEC, do portal do MEC, né? Eu não conseguiria fazer isso. Então tem que ser profissionais, não é verdade? Né? A página fake do portal MEC é portal.mec.gov.br/SEB, SEB, /arquivos, /PDF, /livro 102.pdf. A página correta, original do MEC é portal.mec.gov.br, igualzinho, né? /SEB, SEB, /arquivos, /PDF, até aqui tá certinho, ó, a PDF, /orientação, orientacão, né? Sem o tio, orientacom, .pdf. Aí você vê a diferença, você vai perceber a diferença aqui, tá? O texto original, vocês podem anotar aí, o texto original do portal original, o texto tem 52 páginas. Texto com 52 páginas, eu na época eu não coloquei isso, tá? E o texto distorcido, propositalmente, o texto tem 39 páginas. 39 páginas. Para o desavisado, né, isso vai passar desapercebido. Você vai ler esse portal do MEC fake e vai achar que isso aqui é verdade. Tá? Independente das simpatias e empatias, nós somos responsáveis, cada um de nós temos um papel nessa sociedade, né? Então eu não posso escolher um político que se coloca como representante, né? Seja vereador, deputado, senador, presidente. Eu não posso escolher assim com tanta irresponsabilidade, sabe? Como está sendo feito. Agora eu vou ler. Eu vou ler primeiro o texto fake do portal do MEC, fake, mentiroso, distorcido propositalmente para levar as pessoas já manipuladas por uma religião, né, a acreditar que profissionais possam fazer isso. Esse portal do MEC, né, fake, não foi feito por qualquer pessoa. Não foi feito. Eu vou ler, aliás, eu vou ler primeiro o título que eu coloquei. Jair Bolsonaro lançou o boato de que o MEC teria lançado cartilha incitando crianças a fazerem sexo. Aliás, ele continua, depois de 4 anos, ele continua a falar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele confia, ele garante, ele se garante na desinformação, na falta de vontade das pessoas de estudarem, de pesquisarem. Então é impunidade. Então por isso que ele continua a falar as mesmas coisas e as pessoas reproduzem. Boatos.org já deu provas de que isso não ocorreu. Porém, o livro do MEC sobre orientação sexual foi clonado e seu texto adulterado de forma a parecer que o governo está incitando professores e alunos ao sexo. Isso é crime e tem de encontrar os responsáveis, o que os autores desse ato esperam conseguir. É o que ele conseguiu, o poder. Né? Bem, então, vou ler o texto. Ao tratar do tema orientação sexual, esse é o texto distorcido. Busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde.
É mentira ou é verdade? A sexualidade faz parte, já é inerente? É, né? Tá. Que se expressa desde cedo no ser humano. Engloba o papel social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo outro, as discriminações e os estereótipos atribuídos e vivenciados em seus relacionamentos. Aí eu coloquei o comentário. Esse site se apresenta como do MEC, porém o texto original está distorcido, levando o leitor a pensar que o órgão está promovendo a sexualidade nas escolas. Aí tem o textozinho que eu peguei, um pedacinho, né, que eu peguei desse documento de 39 páginas, documento fake. Com relação às brincadeiras a dois ou em grupo que remetem à sexualidade, é importante que o professor afirme como princípios a necessidade. Gente, preste atenção. Olha, reproduza, compartilhe esse vídeo. Porque é tão horroroso, é tão pavoroso. Tá lá. Tá, Sônia, continua. É importante que o professor afirme como princípios a necessidade do consentimento e a aprovação sem constrangimento por parte dos envolvidos. Ele está falando de brincadeiras a dois em grupos que remetam à sexualidade, isso na escola. Para a prevenção do abuso sexual, é igualmente importante o esclarecimento de que essas brincadeiras em grupo são prejudiciais quando envolvem crianças jovens de idades diferentes. Não quando é entre crianças, né? Percebe? Professor, percebe, gente? Depois lê. Tá lá, depois leia. Idades diferentes ou quando são realizadas entre adultos e crianças. Então, se você ler aqui inocentemente, vai passar desapercebido, talvez, porque está tão descarado, não está? Está tão descarado a maldade, o horror do texto, né? É só você ter um pouquinho de, né? Ao mesmo tempo que oferece referências e limites, o professor deve manifestar a compreensão de que as manifestações da sexualidade infantil são prazerosas e fazem parte do desenvolvimento saudável de todo ser humano. Pronto, eu que já sou totalmente, né? Eu leio um negócio desse, eu vou tirar o meu filho da escola, eu vou dizer que a escola está querendo ensinar o meu filho a fazer sexo como a excrescência falou há pouco tempo atrás, poucos dias atrás. Sabe? É necessário cuidado para não humilhar ou expor os alunos. Dois pontos. Tais manifestações não devem ser condenadas ou julgadas segundo doutrinas morais. Dessa forma, o professor contribui para que o aluno reconheça como lícitas e legítimas suas necessidades e desejos de obtenção de prazer. Eu me lembro daquele cara do Paraná, lembra que ele pegava um cacetete? Porra! Nessa hora tem que falar. Ao mesmo tempo que processa as normas de comportamento próprias do convívio social. Ah, Sônia, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho estudar, dá trabalho sim. Mas, porra, se você não tiver essa porra de trabalho aqui, você vota numa excrescência dessa. Você vai votar numa excrescência dessa. Você vai acreditar que realmente os professores fazem kit gay. Né? Agora eu vou ler
o texto original e correto do MEC, tá? Vamos lá. Está no endereço portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/orientacão.pdf. Esse é o documento correto, tá? Ao tratar, e tem 52 páginas, ao tratar do tema orientação sexual, busca-se considerar a sexualidade como algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser humano do nascimento até a morte. Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade. Engloba as relações de gênero, o respeito a si mesmo, etc. e tal. Botei só um pedacinho. Bom, agora eu vou ver o texto que eu coloquei aqui. Com relação às brincadeiras a dois ou em grupo que remetam à sexualidade, é importante que o professor afirme como princípios a necessidade do consentimento e aprovação sem constrangimento por parte dos envolvidos. Para a prevenção do abuso sexual, é igualmente importante o esclarecimento de que essas brincadeiras em grupo ou a dois são prejudiciais quando envolvem crianças ou jovens de adultos muito diferentes, ou quando são realizadas entre adultos e crianças. Além disso, os alunos devem saber que podem procurar ajuda de um adulto de sua confiança, no caso de serem envolvidos em situação de abuso. Olha a leitura como é diferente. Tá? Aqui você tem uma primeira frase que é parecida, e depois eles retiram essa questão aqui, procurar ajuda de um adulto de sua confiança, no caso de serem envolvidos em situação de abuso. O que você ao ler com cuidado esse texto aqui, o que você lê? Que a sexualidade é inerente, tá ali, né? É inerente à vida e à saúde. Olha, quem se arvora a se tornar professor, a trabalhar na educação, né? Ele vai lidar com uma diversidade de jovens, né? De crianças, de jovens, em relação à formação familiar. Então, vai ter crianças em várias situações. Crianças que são educadas normalmente, crianças que são educadas de uma forma mais rígida, mais fechada, crianças que sofrem violência. Então, há uma diversidade muito grande de fatores, né? Bom, eu não vou falar de agora, mas há 50 anos atrás, crianças que nem sabiam o que era menstruar, meninas, né? Então, essa orientação aqui é uma orientação para o professor e suas famílias, não é para crianças. Então, a conversa, a orientação, ela é fundamental. Tem pais e tem professores que não estão preparados para a diversidade, para trabalhar com a diversidade. Então, é preciso orientar. O professor, ele não fala o que ele quer, ele não dá o que ele quer. Para isso existem diretrizes, para isso existem livros de referência. Senão, ele daria... Bom, Sônia, mas o professor faz o que quer na sala de aula? Pode fazer. Hoje em dia, então, ele nem faz. Ele nem faz, tá? Mas, se você pega os documentos, a legislação, né? Existe inclusive, cartilhas de ética profissional, né? Para orientar o comportamento do professor em relação ao aluno.
né? Exatamente para proteger tanto o professor quanto o aluno, né? Nas suas relações. Enfim. Então, uma coisa é você, aqui nesse texto, a sexualidade é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano. Agora, como você vai trabalhar dentro de uma sala de aula? Eu não sei, eu nunca dei aula para criança. Então, eu sempre dei aula a partir dos 11, 12 anos, que já era ginásio e foi pouco tempo e muito mais jovem, né? Entre 15 e 20 anos. Então, eu acho que trabalhar com a criança é mais complexo ainda, né? Muito mais complexo. Então, o que eu vou falar aqui é da minha experiência como jovem. E até o jovem, eu vou contar um caso para vocês, que não é para rir, que é muito sério. Eu tive um jovem de 16 anos que chegou para mim, e eu fico assim muito feliz pela confiança que ele me deu. Hoje ele é uma pessoa adulta, tá? Adulto. Mas e quando ele tinha 16 anos, ele chegou muito aflito para mim. Disse: professora, eu queria conversar com a senhora. Eu disse: o que foi? Eu disse: eu sei que você está aflito, mas o que foi? Não, sabe o que é? É que eu tô com medo de ter engravidado a minha namorada. Presta bem atenção, menino de 16 anos, né? Foi já no século XXI, né? 16 anos. Aí eu falei assim: ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês transaram? Não, professor. Ele, ó, não, professora. Mas por que você está preocupado? Então, ele só, entendeu? Ficou ali naquele ali rola e achou que tinha engravidado a menina. E a menina também, novinha, achou que podia estar grávida. Aí eu falei para ele: olha, pelo que você está falando, não houve nada. Não houve nada. Mas a relação, nas aulas de biologia, você aprende órgãos reprodutores, como o óvulo se encontra com o espermatozoide. Isso é aula de biologia, né? Então, para você poder gerar uma criança, tem que haver realmente a relação sexual, ou o chamado coito interrompido, que nem sei se ainda existe isso, né? Nem sei, eu tô velhinha. Mas eu não me lembro se eu falei isso para ele, entendeu? Que eu tive todo o cuidado para conversar, né? Mas eu falei para ele o seguinte: olha, isso é muito sério. Então, você é muito jovem, você e sua namoradinha, vocês têm que ter muitos amigos, namorar, né? Curtir o namoro e não começar a se preocupar com gravidez ou nada, né? Mas se um dia vocês tomarem realmente essa decisão de ter relações sexuais, você fala para sua namorada que ela tem que conversar com a mãe dela. Se essa mãe tiver orientação, percebe? Né? E para o quê? Para você ter a prevenção. Você tem que ter a camisinha, ela também tem que ter a prevenção dela, para que vocês realmente tenham uma adolescência. Eu não sou a favor, né? Mas, volto a dizer, se você tomar essa decisão, que você se previna, porque colocar uma criança no mundo é muita responsabilidade. Olha, graças a Deus, passou aquele susto, né? Graças a Deus, eu acredito que eu tive uma boa conversa e lhe dei uma boa orientação. E hoje, ele já é uma pessoa adulta, ainda não tem filhos. Não, ainda não tem filhos, né? Não sei se já casou, já tem um tempinho que eu não sei dele, mas é só para vocês verem que a questão da sexualidade está ali, o despertar, né? Isso tudo é do ser humano, né?
Então, o professor tem que saber como vai lidar com isso. Porque o que é ser professor, gente? Uma faculdade não faz um professor, alguém que vai transmitir um conhecimento. Agora, educar, né? Ter saber lidar com a diversidade, crianças que têm religiões diferentes, práticas religiosas diferentes, né? Aí é diferente. Aí é diferente. Bom, vamos continuar aqui que o texto ainda tem um pedacinho aqui que eu ainda nem comecei a falar do PNDH. Bom, então entender essa primeira parte, né? Que ele está diferente dessa, da fake, né? Os adolescentes têm todo o direito ao prazer. Precisam aprender a considerar também os aspectos reprodutivos de sua sexualidade e, portanto, agir responsavelmente, prevenindo-se da gravidez indesejada e das doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí não tem no fake. A sexualidade envolve pessoas e, consequentemente, sentimentos que precisam ser percebidos e respeitados. Envolve também crenças e valores, ocorre em um determinado contexto sociocultural e histórico que tem papel determinante nos comportamentos. Nada disso pode ser ignorado quando se debate a sexualidade com os jovens. O papel de problematizador e orientador do debate, que cabe ao educador, é essencial para que os adolescentes aprendam a refletir e tomar decisões coerentes com os seus valores, no que diz respeito à sua própria sexualidade, ao outro e ao coletivo, conscientes de sua inserção em uma sociedade que incorpora a diversidade. Então, veja que o encaminhamento desse pequeno texto do documento original é completamente diferente do texto fake, do portal fake do MEC. Tá? Você pode dizer assim, não, mas eu acho que o meu filho não tem que saber nada disso. Aliás, é um trabalho que tem que ser feito entre professores e pais. Para isso, as reuniões dos pais são fundamentais, né? Eu até acho que esse trabalho deveria ser feito com os pais, né? Eu acredito nisso. Agora, dentro dessa... Eu trabalhei 16 anos no Estado. Eu saí por não concordar com o que eu estava vendo de errado. Mas nesse tempo que eu trabalhei, né, eu dei muitos seminários sobre drogas, seminários sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? Tudo isso está gravado, está registrado em vídeo. Eu sempre fiz questão de fazer isso, né? Então, eu acho importante a orientação. A escola, ela deve ser uma continuação, né? Ou é um dos pilares de formação do cidadão, né? A escola, ela é um centro privilegiado de conhecimento, que em casa nós não temos, não é? Nós temos algumas famílias que realmente têm os pais com ótima formação, uma formação mais ampla, mas na maior parte das famílias nós não temos isso. Nós temos pais trabalhadores, né, que cumprem seus deveres e tal, cuidam bem de seus filhos, mas não têm essa ampla visão. E às vezes casaram sem se conhecer, não é verdade? E por que nós temos tanta adolescente com gravidez precoce, né? A ausência o quê? De orientação, seja da escola, seja da família, né? Então, esse documento é para os professores,
não são livros para os alunos, não é entregue ao aluno, é para os professores. Outro curso que eu fiz em 2005 foi Gênero e Diversidade na Escola, GDE. Né? Foi um curso que me levou depois a propor e a ser selecionada, único no Rio de Janeiro, um workshop para professores sobre diversidade sexual e de gênero. Por quê? Porque muitos professores, muitos mesmos, não sabem lidar e também não se interessam a aprender, porque da minha escola nenhum colega se inscreveu. Eu tive professores todos de fora, né? Então, professores que não aceitam, vejam, não aceitam seus alunos LGBT, né? Assim como tem professores que discriminam alunos afrodescendentes. Isso é impensável, principalmente na educação pública. E esse projeto surge em 2009 a partir de relatos de alunas de orientação homossexual e que vinham tendo conflitos, vinham relatando conflitos, não só com familiares, mas com professores da escola. E eu, como socióloga e professora de sociologia, vi a necessidade da gente se aprofundar nessa questão, né, e contribuir para esclarecimento, né, para informação, para que pais e professores pudessem aprender a lidar melhor com a situação, inclusive as próprias alunas e alunos também. E na época fiz uma mesa redonda, convidando vários profissionais, para que a gente tivesse um leque, né, ver alguns aspectos que a questão da homossexualidade traz, né? Mas em 2012, convidada por uma coordenadora da Secretaria de Educação, enviei um projeto desse workshop, que aí é um aprofundamento maior, né? Serão 2 dias, né? E esse projeto ele foi premiado. Isso trouxe para a Rádio Cabo uma visibilidade importante nessa questão, né? E vai nos possibilitar continuar, né, dar continuidade a esse trabalho cada vez mais. Então, o prêmio é mais que um prêmio, né? É um conjunto de simboliza, né, uma série de coisas que daí para frente vai fortalecendo mais ainda o trabalho do profissional, no sentido de contribuir para essa mudança na sociedade, que é esse que é o objetivo. Né? Então, veja, nós estamos aqui lidando com a desinformação de famílias, de descompromisso de professores, e nós estamos lidando com um projeto muito bem montado de fake news, não é? Você consegue criar um site de um órgão federal? Eu não consigo, eu não tenho essa coisa, né? Não tenho. Veja bem, o original, ele aparece aqui com vários detalhes, tá? Olha, o logotipo e tal. O fake, ele é assim, ó. Você vai ver lá, 39 páginas aqui vai aparecer. Ele só vai aparecer aqui, ó, orientação sexual. Mas, de endereço do Portal MEC. Mas deixa eu falar rapidinho do PNDH, tá? Esse é o terceiro, que eu vou falar é do terceiro, por isso que é PNDH. Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que é o terceiro, tá? Instituído pelo Decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009. E foi atualizado em 2010. Foi uma construção democrática e participativa
incorporando resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. 2012, o Brasil Gov colocou: o programa visa garantir a igualdade na diversidade com respeito às diferentes crenças, liberdade de culto e laicidade do Estado. Então, esse documento é um dos documentos mais importantes. Aliás, alguém falou isso, a gente não precisa mais de elaboração de lei. A gente precisa respeitar as que existem e colocar para funcionar, né? E principalmente fazer a população conhecer, né? Tá aqui, ó, assinado por 31 ministérios, tá? As resoluções, elas foram aprovadas em 50 conferências nacionais temáticas realizadas pelo governo federal até 2008. Quem estava no governo federal em 2008? Eu falo para vocês. Incorpora princípios da universalidade, transversalidade e interdependência dos direitos humanos. Esse documento, ele se estrutura em 6 eixos orientadores. Eixo 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil. 2, desenvolvimento e direitos humanos. 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. 5, educação e cultura em direitos humanos. E o eixo 6, direito à memória e à verdade. Foram 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos, 521 ações programáticas. Então, olha, os temas. Segurança pública teve 110 ações programáticas. Combate à violência, 25 ações programáticas, ou seja, o que se deveria fazer, né? Acesso à justiça, 27 ações. Direito à comunicação democrática, ação à informação e cultura em direitos humanos. Liberdade de crença e culto, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho decente, combate ao trabalho escravo, acesso à terra e à moradia digna. Direito ao meio ambiente sustentável. Claro que um bolsonarista diria que isso é coisa de demo, né? Direito à alimentação adequada, como Bolsonaro disse, não existe gente passando fome, então esse documento aqui, com certeza ele jogou no lixo, né? Direito à cultura, lazer e esporte. Direito à memória e à verdade. Direito ao desenvolvimento. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Educação e direitos humanos. Ações programáticas por segmento. Então, o que foi contemplado, né? Criança e adolescente, mulheres, população negra e afrodescendente, povos indígenas, população LGBT, pessoas com deficiência, pessoas idosas, povos tradicionais, quilombolas, farzanteiros, ciganos, população em situação de rua. Esses segmentos estão dentro daquilo que eu venho falando para vocês sobre a agenda histórica, né? Segmentos da população que nesses 500 anos foram alijados dos seus direitos e que mesmo na Constituição de 1988 teve seus direitos ali garantidos, mas não efetivamente. Então, quando eu falo que todo governante tem por dever atender essa agenda, a gente vê aqui, ó, 2008, né? 2008. Tá? Então, assim, eu não vou, já tem 1 hora, né? Eu já até começo a me sentir cansado, porque, olha aqui, ó. Ó aqui, isso aqui, ó. Tá? Eu vou tentar trabalhar
Um pouquinho. Deixa eu ler uma diretriz. Ai, vontade, eu estou começando a me sentir cansada. Deixa eu ver aqui. Uma aqui. Nossa, quer ver uma coisa? O objetivo estratégico 2, ele é deixa eu ver o eixo dele, é diretriz 5, né? Valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Então, você tem aqui, por exemplo, o objetivo estratégico 2 dessa diretriz, ó, eu vou terminar aqui. Afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade como fundamentos do processo de desenvolvimento nacional. Então, eles colocaram aqui 1, 2, 3, 4, 5 ações programáticas. Eu vou ler a ação programática D, regulamentar a taxação do imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição, que até hoje não foi feito. Os responsáveis: Ministério da Fazenda, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Então, gente, esse documento tem que ler. Dá trabalho? Dá. Mas se você se arvora, né, a ser contra ou a favor a partir do A, ou B, ou C, ou não sei o quê, né, se você vai defender Bolsonaro, ou se você vai defender o Partido dos Trabalhadores, ou Lula, né, procura saber o que foi feito, o que já foi feito no seu governo, as ações propostas, né, para saber minimamente se você pode dar alguma fiança, né, se essa pessoa tem mínima garantia. Por que o PNDH 3 não se firmou como política de Estado? No dia 12 de maio de 2010, quase 5 meses após lançar o Programa Nacional dos Direitos Humanos e sofrer críticas de vários setores da sociedade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou e assinou o decreto que altera 9 pontos do plano e atende a reivindicações de militares, religiosos e ruralistas. Na gestão de Damares Alves, o acompanhamento da Política Nacional de Direitos Humanos sofre um verdadeiro apagão. Em 2022, Emanuele Dalfra Afonso escreveu sobre a revisão da PNDH3. Abre aspas. Mais recentemente, com a eleição de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, observamos a intensificação dos debates sobre a política de direitos humanos adotada pelo governo federal. O tema é provocado pelo histórico pregresso do presidente quanto às pautas relativas ao tema, marcado pela rejeição aos direitos humanos, mas também pela adoção de uma retórica conservadora de seu ministério. A escalada da retórica contrária aos direitos humanos prosseguiu, aumentando os riscos para defensores e defensoras dos direitos humanos. O espaço cívico continuou sendo reduzido por uma narrativa oficial que estigmatiza ONGs, jornalistas, ativistas, defensoras e defensores dos direitos humanos e movimentos sociais. Quase 600 entidades que defendem os direitos humanos no Brasil estão em luta pela revogação da Portaria 457 de 2021, assinada pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e lançaram uma nota contrária a esta normativa.
Enquanto o presidente Lula chama todas as entidades representativas da sociedade para discutir suas condições, o governo Bolsonaro faz tudo a portas fechadas, sem chamar a sociedade, sem ouvir a sociedade.
Você tem o direito de ter ao seu lado somente pessoas que tenham a mesma visão de mundo, as mesmas crenças, os mesmos valores, as mesmas cores, a mesma orientação sexual, a mesma classe social. Você tem o dever moral, ético, constitucional de respeitar as pessoas diferentes de você no espaço público. Viva a sua vida da forma que achar correto e respeite a vida do outro. Não apoie lideranças que querem negar direitos de quem os adquiriu pelo nascimento.